Recebendo hoje aqui, né, conosco aqui para conversar um pouquinho, o delegado da Receita Federal, Luiz Antônio Artuso. Artuso, boa noite, muito obrigado por aceitar o nosso convite e participar aqui no programa Piracicaba Agora. Boa noite a todos os telespectadores aí da TV. Artuso, vamos conversar um pouquinho. Se você tiver alguma dúvida, você pode ligar para nós. Estamos ao vivo, 19 horas e 40 minutos. Você pode ligar e participar conosco aqui. Vamos falar um pouquinho da ação da Receita Federal para o público que está em casa conhecer um pouquinho, né? Eu sei que é bem amplo, mas a gente podia pontuar um pouquinho das ações da Receita Federal aqui na nossa cidade, por exemplo, doutor. Olha, a Receita Federal, ela é sediada, a delegacia em Piracicaba, mas nós temos uma jurisdição de 25 cidades, né? De Piracicaba, mais 4 agências, Americana, Rio Claro, Capivari e Tietê, e junto dessas agências, as cidades que as circundam. Tá? O trabalho da Receita é de administrar, é de administração tributária, né? De administrar a arrecadação de tributos e a administração aduaneira, que é aquelas importações e exportações que são feitas pelas empresas da região. Muitas vezes a importação ocorre no Porto de Santos, né? A exportação também, ou nos aeroportos, mas nós acompanhamos isso e para verificar essa regularidade. A Receita também, além das empresas, né, ela acompanha as pessoas físicas. E hoje, em termos de pessoas físicas, talvez o principal trabalho que a Receita tenha, né, que não é de arrecadar, mas é de manter o cadastro do CPF. Por quê? O CPF, que foi um documento iniciado lá em 1968 para cadastrar aqueles que pagavam o imposto de renda, hoje ele virou um documento nacional. Aliás, o único documento nacional. Tá certo? Então, em função disso, a Receita tem um trabalho exaustivo de manutenção desse cadastro, porque aonde você vai, você precisa ser atendido, apesar da identidade ser o seu referencial, né? O CPF é o documento nacional que você, quando você precisa do SUS, você precisa utilizar o CPF. Sim. Você vai fazer um cadastro no banco, você utiliza o CPF. Quando você vai trabalhar, você precisa do CPF, que esse é o cadastro que a sua empresa vai acessar. Então, esse é o principal trabalho que nós fazemos para as pessoas físicas. Da mesma forma, para as pessoas jurídicas. Né? Nós temos também o Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas, que é o CNPJ, que mantém o controle, né, de todas as empresas cadastradas no país com esse mesmo tratamento. Né? A pessoa jurídica é um pouco mais simples, apesar de toda a complexidade das pessoas jurídicas, né, ela tem uma simplicidade porque a empresa existe, ela está no lugar. O CPF ele já tem alguns complicadores, né, já é um pouco mais difícil da manutenção, até porque ele não nasceu para ser um documento de identificação do contribuinte para o Brasil todo. Ele nasceu para ser um documento de identificação para a Receita. Mas, como nós só temos esse documento nacional, ele passa a servir todos os outros setores. Perfeito. Olha, estamos ao vivo aqui. Se tiver alguma pergunta, pode ligar para nós, 2534-1234. Artuso, delegado, né, da Receita Federal, presente aqui em Piracicaba. Artuso, a gente pode acompanhar também as ações aí, apreendendo principalmente a questão do cigarro, que vem aí pelas fronteiras, cigarros sem a mínima qualidade, né? Muitos ainda, conversando um pouquinho com algumas autoridades, mostrando para nós que dentro tinha jornal, tinha até substâncias muito perigosas. Queria que você falasse um pouquinho disso, e frequentemente a gente vê acompanhando aí nas rodovias também, como o senhor falou, no Porto de Santos, a apreensão dessa mercadoria. Diminuiu um pouquinho pelo trabalho da Receita Federal? Diminuiu um pouquinho? Olha, na realidade, a introdução ilegal de cigarros no país, principalmente cigarros que vêm via Paraguai, é um problema extremamente sério, é um problema de saúde pública. Tá? Independente dos tributos, o principal problema dos cigarros é a questão de saúde pública. Por quê? Porque esses cigarros são fabricados sem um mínimo de condições sanitárias. Né? Então, o cigarro já em condições normais já é prejudicial à saúde. Imagine esse feito sem condições nenhuma. Então, a gente não consegue nem avaliar o que tem dentro dele. E como ele é uma fonte de riqueza muito grande, né? As pessoas
acabam fazendo todo esse contrabando de cigarro do Paraguai. A Receita, não só a Receita, né? Esse trabalho ele é feito em conjunto, né? Da Receita, da Polícia Rodoviária Estadual, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, da Polícia Civil, da Polícia Militar. Quer dizer, esse é um trabalho que nós fazemos em conjunto com todos os órgãos do Estado para inibir o contrabando e a venda interna desse produto. Tá? É muito difícil a gente dizer, porque se diminuir. O que nós nos preocupamos é que tem aumentado as apreensões. Tá? Nós aqui estamos quase no fim da linha do contrabando de cigarro, porque a porta de entrada são as divisas com o Paraguai. Então, a grande quantidade de cigarros, normalmente no estado de São Paulo, é apreendida em Presidente Prudente, em Araçatuba, hoje em Franca, tá? Porque Franca, como ele é um caminho para Minas Gerais, distribuindo para os isso, outros. É o trânsito para Minas Gerais, para Goiás, então nós temos algumas apreensões nesse sentido. Então, apesar de todo o esforço da Receita, né, eu não teria condições de dizer se nós estamos conseguindo apreender mais do que está entrando, né? Mas a realidade é que o que precisa ser alertado é que as pessoas não consumam esse produto, tá? Porque ele é extremamente perigoso. Tá? Se as pessoas não consumirem, certamente nós não teremos a entrada desse produto. Isso. Então, por mais que nós combatemos a entrada desse produto, se não tiver uma conscientização da população em não consumir esse cigarro, que é extremamente prejudicial à saúde, é uma batalha assim, muito difícil de ser vencida, porque seria, com o tamanho da fronteira do Brasil, quase impossível a gente fechar todas as fronteiras para evitar que se entre o produto. Precisa ter o combate, né, da mesma forma que nós precisamos ter uma conscientização de não consumir esse produto. Perfeito. Olha, outra pergunta também, né, que conversando um pouquinho, veio para nós aqui, para fazer ao doutor, é o seguinte, a questão do imposto de renda. Primeiro é entender mais ou menos como funciona, para quem está em casa também, doutor, a pessoa que tem que declarar o imposto de renda. Qual que é o perfil dessa pessoa física, né? Será que eu tenho que declarar? Eu estou em dúvida, eu nunca fiz, ou ao passar dos anos eu nunca fiz e agora talvez a minha renda é um pouco mais, eu tenho que declarar? Como é que funciona isso? Então, esse sempre é uma polêmica, né? As pessoas falam assim, olha, mas eu tenho mais de 70 anos de idade, eu preciso declarar o imposto de renda? Eu sempre brinco, né? O imposto de renda não tem idade. Se você nasceu e tiver renda, você deve declarar. Tá? É possível isso acontecer? É possível. É possível ter uma criança... Passa a vencer e declarar o imposto de renda. Mas o que é o determinante para declarar o imposto de renda? São 3 coisas principais. Depois tem mais algumas, né? Mas, principal, eu recebi rendimentos tributários. Se eu receber rendimentos que são tributáveis, todo ano nós temos um limite. Esse ano o limite foi 28 mil e uns quebrados. A gente nunca lembra de qual é os quebrados. Né? Nos 28 mil, então, se a minha renda, aquilo que eu recebi de salário, de aluguel, de aposentadoria, passar esses 28 mil, eu sou obrigado a apresentar a declaração do imposto de renda. A segunda situação é bens, né? Se a minha quantidade de bens ultrapassa a 300 mil reais no ano, esse limite já tem quase 20 anos, ele não está sendo alterado, mas se ele ultrapassar 300 mil reais no ano, você está obrigado a apresentar a declaração do imposto de renda. Correto. Se eu tiver rendimentos não tributáveis, né? Os rendimentos eles podem ser tributados e eu posso ter rendimentos que não são tributados. Quais são? Por exemplo, rendimento da caderneta de poupança. Rendimento de aposentadoria, uma parte daquele que tem mais de 65 anos. Rendimento de aposentadoria de alguém que tem moléstia grave e está isento do imposto de renda. Se esses rendimentos ultrapassarem a 40 mil reais no ano, ele também está obrigado a apresentar a declaração do imposto de renda. Eu diria assim, por 99% da população é essa a regra. Aí nós temos outras, né? Aquelas, se você fez operações na Bolsa de Valores ou na Bolsa de Mercadoria e Futuros, se você vendeu um imóvel com isenção e vai comprar um outro imóvel, se você vendeu o imóvel e teve ganho de capital. Então, mas isso é 1% da população que se enquadra nessas situações.
Perfeito. E a outra questão também, que chama na questão do imposto de renda, a possibilidade, né, doutor, eu te falar isso também para quem está em casa, de fazer a doação, né, da parte do imposto de renda. Como é que funciona isso para quem entende? De repente você está fazendo imposto de renda até simples, né? A grande parte da população é assim, e de repente eu quero contribuir. Como é que funciona isso? Olha, uma parte do imposto de renda ele pode ser destinado a vários fundos. O principal deles, eu diria que aquele que nós sempre enfatizamos, né, é o fundo da criança e do adolescente. Correto. Porque eu sempre, e a Receita tem essa concepção, que nós vamos conseguir mudar o país pela educação. Então nós precisamos investir nas crianças, nos adolescentes, nós não podemos ter uma situação de adolescente sendo morto, de criança sendo morta. Sim. Então existe a possibilidade daquelas pessoas físicas que apresentam a declaração no modelo completo, porque nós temos 2 modelos, o simples e o completo. Aquele que apresenta no modelo completo, de destinar 6% do imposto devido, não é do imposto que ela paga, né? Porque o imposto devido é aquele calculado sobre os seus rendimentos. Tem a possibilidade de destinar 6% desse imposto para o fundo da criança e do adolescente. E essa destinação tem sido muito pequena. Nós temos um potencial muito grande. Eu não tenho os números desse ano ainda. Nós devemos ter isso até o final do mês. Mas, no ano de 2015, com base em 2014, por exemplo, nós tínhamos a possibilidade de destinar 13 milhões e meio para o fundo da criança e do adolescente em Piracicaba. E foi destinado pelas pessoas físicas 500 mil reais. Nós tínhamos 31 mil declarantes, né, com possibilidade de fazer a destinação, e somente 130 fizeram. Então, é importante que as pessoas façam isso. Podem fazer de que forma? Ou na declaração, ou podem fazer ao longo do ano, acessando o site do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e fazendo a doação até o dia 31 de dezembro. Até o dia 31 pode doar. Pode doar direto ao fundo da criança. Ao fundo. Aí gera um documento dizendo que ele doou, é isso, né? O próprio boleto que você paga já é o documento. Já é o documento que você vai declarar. Aquilo que você não... Se você tiver mais um valor para declarar, você pode complementar isso na declaração no ano seguinte. Então, é importante que as pessoas entendam isso, né? Nessa situação de crise, as entidades têm uma necessidade enorme de recursos para manter isso. Então, por isso, aqueles que são basicamente 30 mil pessoas na cidade de Piracicaba que têm essas condições. Então, nós sempre alertamos, façam essas doações, essas destinações, porque na realidade você vai receber isso de volta. Você Com toda certeza. Não vai, você simplesmente está mudando o destino do imposto de renda. Antes de ir para a União e ela distribuir para os estados e municípios, ela vai ficar no município de Piracicaba. Para quem entende, né, quer dizer, vai para a União, que você paga, vai para a União, depois ele é dividido entre os estados e o município. Quando você tem essa possibilidade de garantir, por exemplo, para um jovem o acesso à educação, a um projeto social que é desenvolvido aqui na cidade de Piracicaba, você que faz o imposto de renda, não precisa ser uma empresa, não, pode ser também. Vamos falar você que faz o imposto de renda, então você pode doar, né, fazer essa doação, através do boleto bancário mesmo, né? Você vai guardar isso e isso vai ser descontado do seu imposto de renda e esse dinheiro ele vai ser revertido, claro, obviamente, aos projetos sociais da nossa cidade. Então isso é de suma importância, a gente tem que ter essa prática, né? Já visto que o dinheiro, ao invés de ir para a União, para depois voltar, todo o trâmite, a gente tem a possibilidade de o dinheiro já ficar aqui e os projetos sociais, que são vários envolvidos pela cidade de Piracicaba, né, e outras cidades que assistem o programa Piracicaba agora também, de ficar os projetos. E como o doutor falou, tem do retorno direto, porque é através da educação que a gente realmente muda um destino de um jovem. Né? São os projetos sociais. Certamente. E só, como você tocou, é importante salientar, a possibilidade maior de destinação é das pessoas físicas. Né? As físicas têm um potencial de 13 milhões e meio. O potencial das pessoas jurídicas, que só aquelas que apresentam pelo lucro real, e são muito poucas, é de 3 milhões e meio. Nossa, então, o alerta para são muitas pessoas, né? Mas cada um doando um pouquinho, o montante é bastante significativo. Perfeito. Tem uma pergunta? Chegou pelo WhatsApp, é isso? Vamos lá. Tem sim, chegou uma pergunta aqui pelo WhatsApp, é do Periquito, vamos ver. Aqui, pode soltar. Deixa eu só verificar o áudio. Só aqui. Aumenta o áudio para nós? Isso, é isso aí, Maria. Perfeito. Os meus pais, eles têm um imóvel que foi passado para uso e frutos para os 4 filhos.
Só que meu pai está com 89 anos de idade e parou de declarar o imposto de renda aos 60. Ao passar esses imóveis no futuro para o nome dos 4, nós vamos ter que tributar pelo tempo que ele não contribuiu, que ele não declarou o imposto de renda? Obrigado. Veja só, se você tem um imóvel em uso e fruto, a propriedade do imóvel já é sua. Em tese, você já deve declarar esse a propriedade nua desse imóvel. São 4 irmãos, né, 25% de cada um. O uso frutuário do imóvel é seu pai. Por exemplo, se ele tiver um aluguel, o aluguel é dele. Se ele mora no imóvel, ele está usando o imóvel. Tá? Então você já tem a propriedade do imóvel. Você só não pode vender sem a anuência do seu pai, porque ele é usufrutuário. Agora, no futuro, se vocês venderem esse imóvel, é que vocês vão apurar se houve ganho de capital ou não. Simplesmente ter a propriedade do imóvel não gera nem a obrigatoriedade de apresentar a declaração, se ele for menor, se essa parcela for menor que R$300 mil, somado a todos os outros imóveis que você tenha, os outros bens que você tenha, tá? No caso, 25% só. 25%. Agora, se você tem, como você já disse, faz 20 anos que o seu pai fez a doação para vocês e vocês não declararam, o que você deve fazer, pelo menos na última declaração, retificar isso, se você apresentou a declaração, colocar o valor dos 25% nas duas colunas, porque já faz muito tempo que você tem esse imóvel, tá? E você regulariza a situação do imóvel na sua declaração. Então, é importante no usufruto isso. Aqueles que detêm a nua propriedade é que são os proprietários do imóvel. O outro, o usufrutuário, só tem o direito do usufruto. Então, você já está com o imóvel. Só terá imposto de renda se você vender com ganho de capital. Perfeito. Doutor Artuso, eu quero agradecer a presença. Doutor Artuso, que é delegado da Receita Federal aqui de Piracicaba, participando do programa Piracicaba Agora. Artuso, muito obrigado pela participação. Espero recebê-lo novamente aqui com mais dúvidas, né? E o que tiver para a gente contribuir junto à população aí, através da Receita Federal, o programa está de portas abertas. Eu que agradeço vocês e parabenizo vocês pelos 5 anos aí no ar. 5 anos. Tá? Parabéns. Doutor Artuso, muito obrigado, viu? Muito obrigado.